Hoje vamos falar sobre Megalodonte, o monstro dos mares. Megalodon viveu há 20 milhões de anos e foi o maior tubarão que já existiu. Será que ele ainda vive? O que a ciência tem a dizer sobre isso? Megalodon ou megalodonte é o nome que a maior espécie de tubarão que já existiu na Terra recebeu por parte dos pesquisadores. E se o tubarão branco é a espécie que atualmente recebe o título de rei dos mares? Isso definitivamente só ocorreu porque o nosso gigante acabou entrando em extinção. Ou será que não? Existe alguma possibilidade desse tubarão gigante ainda existir nas profundezas de algum oceano? O que é um megalodon? Durante a Idade Renascentista, uma série de dentes gigantes eram encontrados fossilizados. Graças às crenças e costumes daquela época, eles eram atribuídos a dragões e serpentes marinhas. Foi então que no ano de 1667 que essa interpretação foi inicialmente corrigida pelo dinamarquês e naturalista Nicolaus Steno. Nicolaus constatou que aqueles dentes gigantes que não correspondiam à arcada dentária de nenhum animal conhecido pertencia na realidade a um tubarão. Os dentes eram triangulares, com potentes cerdas e podiam ser até impressionantes 17 centímetros de comprimento, quando medido diagonalmente. Segundo as descobertas desse naturalista, acabaram virando um livro, chamado The Hair of Shark. Pela primeira vez, o megalodon era finalmente registrado e conhecido pela comunidade científica. Com o passar dos anos, descobriu-se que essa espécie gigante de tubarão foi bastante popular no período Mioceno, que durou entre 20 e 16 milhões de anos atrás. O nome megalodonte surgiu exatamente por conta do tamanho assustador dos seus dentes, uma vez que o nome significa, em tradução literal, dentes gigantes. Segundo as estimativas, a reconstituição feita pelos pesquisadores da vida marinha, com base nos fósseis dessa espécie que foram encontrados até hoje, o megalodon tinha em média de 15 a 20 metros de comprimento, o que corresponde a 3 vezes o tamanho do tubarão branco, que é a espécie de maior porte que temos referência hoje em dia. Diariamente ele chegava a comer 1 tonelada de carne. Isso significa que suas principais presas eram as baleias e os golfinhos. O megalodon ainda existe nos dias de hoje? A princípio, quase instintivamente, você deve ter se prontificado a responder com um enorme não. Afinal, ninguém jamais viu um megalodon pessoalmente. Mas o que acontece é o fato de que existem especulações que garantem que esse animal não entrou em extinção, mas apenas teria se adaptado a viver em águas bastante profundas, o que teria limitado seu contato com seres humanos. O fato de que, à ocasião, não temos uma resposta da parte da ciência que determinasse em qual período da história ele teria entrado em extinção. E já serviu de base para o surgimento de várias teorias. Os boatos relacionados à existência de espécimes vivas de megalodontes também se intensificaram depois que a Discovery Channel criou um especial intitulado Megalodon, o tubarão monstro que ainda vive. Mas apesar das discussões na internet e concorrentes da teoria da conspiração que alegam, assim como outros animais pré-históricos, o megalodon pode ter sido taxado extinto erroneamente. O fato é que um dos pesquisadores da área não acreditavam nessa possibilidade, e um novo estudo realizado pela Universidade de Zurique, na Suíça, conseguiu concluir quase exatamente que teria sido a extinção desse grande gigante do mar. Usando uma técnica que analisou mais de 42 fósseis de megalodontes, eles descobriram que esse tubarão gigante deixou de existir há cerca de 2,6 milhões de anos atrás,
quando os oceanos da Terra passaram por um intenso resfriamento. As águas geladas não eram nem de longe um ambiente ideal para esses tubarões, que assim acabaram extintos.